acusações dessa fraude bilionária chegaram até o Congresso e já chegaram com bate-boca nessa primeira audiência no Senado. Acontece que o senador Sérgio Moro convocou ali o atual ministro para participar dessa reunião, para prestar esclarecimentos, e o ministro da Previdência e o senador já tiveram ali as primeiras discussões mais calorosas logo no início dessa audiência. Foi uma troca de acusações entre os dois, logo no começo do encontro, que foi na Comissão de Transparência, Governança, Fiscalização e Defesa do Consumidor. O ministro Volney Queiroz foi convidado, então, para participar dessa audiência para prestar informações sobre as fraudes em descontos não autorizados de benefícios de pensionistas e também aposentados da Previdência. Quando foi responder ali uma pergunta de Sérgio Moro, o ministro comentou sobre uma matéria veiculada na TV que cita que um servidor do INSS denunciou os descontos indevidos em pensões e aposentadorias para a Polícia Federal em 2020, quando o Moro era ministro da Justiça e da Segurança Pública no governo Bolsonaro. É aquele jogo que a gente já está vendo acontecer, um jogando para o outro. E a gente vai agora acompanhar esse trecho da audiência em que a troca de acusações foi feita entre senador e ministro. Houve uma liberação de recursos bloqueados, descontados de aposentados, 34.487 de associados da CONTAG, isso em novembro de 2023, quando já havia também as denúncias de fraude. E houve uma ação, pelo menos segundo divulgação da imprensa, do ministro Lupe para que fossem desbloqueados. Vossa Excelência participou desse fato? Não participei e não tenho delegação aqui do ex-ministro Lupe para defendê-lo. Mas se Vossa Excelência voltar um pouco no tempo, ontem, por exemplo, eu estava assistindo o Jornal Nacional e houve uma denúncia de um servidor em 2020. Um servidor em 2020 denunciou à Polícia Federal que havia descontos indevidos, que havia fraude. Essas denúncias foram feitas em 2020, senador. Parece que Vossa Excelência era o ministro da Justiça nessa época. Vossa Excelência fez alguma coisa para coibir essas fraudes? Os fatos nunca foram informados a mim, como foram informados a Vossa Excelência expressamente na reunião lá em 2023. Vossa Excelência, alguém se omitiu ministro, aqui foi Vossa Excelência. Vossa Excelência como ministro também não acompanhou, não tinha conhecimento? Não chegou ao meu conhecimento, mas a de Vossa Excelência chegou. Não chegou ao meu conhecimento, agora Vossa Excelência como ministro... O senhor ouviu na reunião, ministro? Na reunião foi informado sobre as fraudes, Vossa Excelência não fez nada. Eu não tinha que fazer nada, Vossa Excelência era a pessoa de confiança de Carlos Lupe e continua no ministério. Senador, não queria ficar aqui nesse bate-boca com Vossa Excelência, mas Vossa Excelência, como ministro da Justiça, tem muito mais obrigação de saber do que eu como secretário. Vossa Excelência quis me acusar de algo agora impróprio, porque Vossa Excelência teve... Vossa Excelência estava no ministério onde teve a fraude, secretário executivo... Senador Sérgio Moro, foi nosso governo que chamou a polícia. É um depoimento, como é que Senador Rogério... Nosso governo foi que chamou a polícia. Senador Rogério, eu tenho... Em outro momento da audiência, o ministro da Previdência afirmou que vai até as últimas consequências para responsabilizar quem cometeu crimes. Vamos ouvir. Na sexta-feira, dia 2 de maio à noite, ele me deu uma tarefa, me determinou, que foi apurar até as últimas consequências tudo o que aconteceu em relação à fraude ao INSS. Essa fraude, nós ouvimos falar muito de fraude do INSS. Ela foi uma fraude ao INSS, foi uma fraude aos aposentados. Pediu para cuidar dos nossos aposentados. Na época, no momento, ele não me tratou como ministro, tratou como Volney. Você tem a tarefa de cuidar dos nossos aposentados. Cuide dos aposentados, vá até as últimas consequências para que nenhum aposentado saia no prejuízo. Portanto, essa foi a determinação e esse foi o comando que eu recebi do presidente Lula. Depois desse encontro, Sérgio Moro, senador aqui pelo Paraná, que inclusive convidou o ministro, fez uma avaliação dessa participação de Volney Queiroz e também aproveitou para esclarecer que não fazia mais parte do governo de Bolsonaro na época que essa primeira denúncia teria sido apresentada para a Polícia Federal. Vamos conferir. E o Ministério da Previdência foi alertado expressamente em junho de 2023 dessas fraudes. Não fez nada, inclusive o próprio ministro estava lá. E não fez nada. Esse tema foi retomado somente um ano depois. E veja, somente agora, com a deflagração
da operação da Polícia Federal e da CGU é que suspenderam os descontos. Então, não existia ministro da Previdência, não existia secretário executivo da Presidência. Eles tentam jogar a responsabilidade para o governo anterior. Não é isso que a gente tem que discutir aqui. A gente tem que discutir quem cometeu esses crimes tem que ser punido. Agora, é inegável que durante o governo Lula, esse esquema criminoso correu praticamente sem obstáculos. Aliás, é durante esse governo que há indícios de pagamento de suborno a altos funcionários do INSS. O presidente do INSS, o anterior, o procurador-geral do INSS, além de para outros funcionários. E o ministro simplesmente veio aqui e foi evasivo. Chegou até a insinuar que eu teria me omitido. Eu deixei o governo em abril de 2020, anterior. Mas o grande debate nem é esse. O debate é por que o governo Lula não fez nada. E também faltou melhor esclarecimento como é que esse dinheiro vai ser devolvido aí aos aposentados e pensionistas que tiveram descontos indevidos. Conforme as semanas vão passando, o escândalo vai aumentando. Já se fala agora nesse pagamento de subornos, como o senador Sérgio Moro apontou aqui. E eu percebo que essa primeira audiência ela já dá um tom de como o Congresso deve tratar esse assunto, caso a CPI ou CPMI seja aprovada. E ela está ali, olha, gente, prestes a ser tirada da gaveta. Aliados do governo de Lula, a base dele dentro do Congresso também já confirma essa possível derrota de que a CPMI vai sair de fato do papel, vai ser instalada no Senado em conjunto com a Câmara, e agora a tentativa ali de articulação por parte do governo é de emplacar nomes aliados dentro dessa comissão, pessoas de confiança que possam dirigir ali todo o esquema envolvendo essa investigação por parte aí da classe política. Agora, além de dar o tom do que vai acontecer com a instalação de uma CPI ou CPMI, a gente também já observa a postura do ministro naquele mesmo discurso reforçando que teria começado a fraude no governo passado, inclusive fazendo um ataque ali direto ao próprio atual senador Sérgio Moro, que foi ministro do governo Bolsonaro. Se justificou, dizendo que a denúncia foi apresentada depois da saída dele já do ministério, mas de qualquer forma, eu tive a impressão de que o ministro Vonei Queiroz tentou ali emplacar aquela justificativa de que começou antes, acusando o Sérgio Moro, no fim das contas tomou uma invertida, tentou sair. Enfim, começou a discussão, ele começou ali as acusações, a troca ali das ofensas, como levou a invertida, no fim das contas disse, eu não quero aqui bater boca com o senador. Então ele iniciou, mas depois ele não queria mais bater boca. Eu senti que ele ficou numa saia justa, Rafaela Moron. Saia justa, ficamos todos nós assistindo esse espetáculo deprimente também, né, Bia? Porque o que foi que aconteceu nesse depoimento? Foi travada uma guerra, conforme esperado no script, entre governistas e oposição para saber quem é o pai da criança, né? Quem foi o responsável por abrir a porta para o ladrão entrar, como disse ali o próprio ministro durante o depoimento. O que o ministro fez? Fez esse jogo de empurra, tascou uma conversa lá de que brechas na lei teriam dificultado a legislação, de que se você olhar a tal emenda que tirou dos aposentados a possibilidade de revalidar a autorização para o empréstimo, né? Isso faria sentido, porque era um tempo de pandemia, você não tem um prazo curto, aspas, 1 a 3 anos, para que você fizesse essa revalidação. Então, foi cada um ali dentro do seu quadrado, cada um no seu quadrado. O governo dizendo que está esforçado e empenhado em devolver o dinheiro, jogando artilharia pesada na oposição, o bate-boca que acabou sendo o recorte para todos os veículos de comunicação e que se trata, na verdade, dessa guerra de narrativas e pouca explicação. Isso é importante que a gente diga. Ficaram 4 horas lá nesse embate. Foi você, fui eu, foi você, mas começou no Temer, mas seguiu aqui, mas aumentou lá. E aí, cadê as respostas? Ninguém trouxe. A gente não sabe, por exemplo, como vai ser essa devolução de recursos. Não é possível entender porque o próprio ministro estava em 2023 numa reunião onde foi alertado sobre as fraudes e nada foi feito. E em vez de procurar quem é o responsável por tudo isso, o ideal era entender qual é o caminho para responsabilizar e encontrar quem fez de verdade. Então é isso, a CPI deve seguir essa tônica, essa linha também, de muita acusação e pouca resposta na punição dos sanguessugas que foram culpados por todo esse escândalo bilionário. E além disso, Rafa, ontem chamou bastante atenção que o PT deu mostras aí do óbvio.
é impossível evitar a instalação dessa CPMI. Integrantes do governo, até o líder do PT do Senado, o senador Rogério Carvalho, já sinaliza que vai assinar também essa instalação e vai orientar a bancada nesse sentido. Mesmo Davi Alcolumbre, presidente do Senado, do União Brasil, jogando fechadinho ali com o presidente Lula, tem trabalhado aí nos bastidores para evitar essa CPMI. E aí a pressão é enorme, né? Então, você tem ali, ontem a gente assistiu um debate entre Moro, né, e o ministro Volney, ministro agora da Previdência Social, que mostrou um aperitivo do que pode ser essa CPMI. A preocupação deles, pelo que ontem a gente viu e que deve acontecer também na CPMI, é que eles discutem mais quem sabia e não fez nada do que, de fato, avançar nas investigações. Os brasileiros não querem saber se a culpa é de um ou é de outro. Isso é uma consequência. Depois a gente vai analisar quando começou, por que começou, a culpa é de um governo, a culpa é do governo Lula ou Bolsonaro. O que as pessoas querem saber agora, primeiro, estancar essa fraude bilionária. Segundo, restituir os aposentados, mas a CPI tem que buscar não saber quem foi o culpado. Mas foi no ano tal, já sabia e não fez. Isso aí é consequência. O que a gente precisa apontar são os responsáveis por isso, botá-los na cadeia, que é lá o lugar deles, mas principalmente restituir esses valores para os cofres públicos. Porque esse valor já foi desviado e agora o próprio INSS vai bancar a restituição aos aposentados. Só que esse dinheiro tem que voltar. Senão nós vamos estar perdendo duas vezes, para os ladrões e agora para restituir aos nossos aposentados. Agora, nós vamos ver a partir de agora, a tendência é que essa CPI seja instalada no fim desse mês, e aí comece a partir de início de junho, a gente vai ver uma briga sobre os cargos, presidência e relatoria dessa CPMI. Em Brasília se comenta que o nome mais ali desejado pelo governo seria o da deputada Tabata Amaral do PSB para assumir a relatoria dessa CPMI. Mas o governo, claro, vai jogar pesado para ter o controle total dela, inclusive indicar o presidente dessa comissão. Isso quer dizer o seguinte, nós vamos ver nos próximos dias o governo jogando pesado para conseguir controlar essa CPMI com esses dois postos aí de controle, né? Então nós vamos ter liberação de emenda, nós vamos ter liberação de cargos, troca de ministérios, possivelmente, tudo para o governo assumir o controle da CPMI, porque sabe que se não houver ali um controle, pode desandar e aí não sabe aonde isso vai parar. Agora, essa CPMI é formada, só para você entender, com 15 deputados e outros 15 senadores, e aí começa agora uma briga de foice dentro dos partidos para ter essa indicação, porque os políticos sabem que uma CPMI que vai apurar uma fraude dessa magnitude, de um rombo dessa magnitude, pode e vai render frutos eleitorais. Eles vão estar todo dia na mídia e aí ano que vem tem eleição para muitos deles. 7h19.